Estimados irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa oração nesse momento festivo, muito importante para esse casal, que todos possamos participar com alegria e júbilo. E essa oração nós sempre iniciamos em nome do nosso Deus, digamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, nós estamos contentes, porque estamos aqui reunidos na casa do Senhor, no dia em que nossos irmãos Cleidson e Aline resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de muita importância. Por isso, nós vamos acompanhá-los com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, primeiramente, nós vamos estar atentos para escutar a palavra de Deus, que será proclamada e dirigida para nós hoje. Depois, juntamente com a igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, nós vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos e nossos irmãos. Cleidson e Aline, a igreja participa desta vida de vocês e quer receber de coração. Assim como todos os pais, parentes, amigos, nesse tempo que diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar entre vocês uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia da felicidade e nos mande o auxílio celeste. E assim lhes conserve por muito tempo e lhes conceda muitas graças, segundo o seu coração, e realize todas as aspirações que estão no coração de vocês. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar no meio, só para escutar a palavra de Deus. Incomparavelmente superior. Se eu falar todas as linguagens, as dos homens e as dos anjos, mas não tiver caridade, eu seria como um bronze, que soa como um símbolo, que retire. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, se tivesse toda a fé a ponto de transbordar montanhas, mas se não tiver caridade, eu não seria nada. Se eu tivesse ganhado todos os meus bens para sustentar os pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tiver caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não é soberba, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se enobrece, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo, a realidade não acaba nunca. Palavra do Senhor. Felizes os que têm o Senhor de paternidade. Felizes os que têm o Senhor. 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 Felizes és tu, se temos o Senhor, e trilhas os seus caminhos. No trabalho, nas tuas mãos, hás de viver. Será feliz no que há tempo. Felizes os que têm o Senhor. Felizes os que têm o Senhor. A tua escuta é uma videira bem fecunda, coração da tua casa. Teus filhos são elementos do viver, ao redor de tua mesa.
Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que temem o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe e te ama cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que temem o Senhor. Agora a gente repete a palavra de Deus, o leitura do Evangelho, como Jesus vai participar. Segunda gravação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor seja com vocês, Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Certo dia, disse Jesus a seus discípulos: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará comigo nos céus, mas o que põe em prática a vontade de que Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Chuva vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um minutinho só para dizer algumas palavras, de modo especial para os dois, no livro que vai falar. Vocês, para mim, vocês certamente tiveram já todo um processo, uma caminhada, vocês chegaram aqui, de relacionamento, de conhecimento do tempo de vocês, e desejaram, manifestaram o desejo de vir até a igreja para selar com matrimônio aquilo que eu disse. Mas ele, durante que eles foram apresentar, nos falou de uma casa que é construída sobre a areia e outra sobre a rocha. Aqui foi construído sobre a areia, caiu por meio dos vendavalhos. Aqui foi construído sobre a rocha, permaneceu. Vocês desejam construir uma casa, um projeto comum, uma vida a dois que possa permanecer por toda a vida de vocês. Quais são os alicerces que poderão sustentar esse projeto de vocês, a casa de vocês? Eu lembraria três. O primeiro alicerce, a primeira pedra, a primeira rocha, que pode sustentar esse projeto novo que vocês iniciam, é o amor. E aqui vai que a gente tem que ter presente, que é uma palavra analisada hoje, muitas vezes não diz aquilo que é verdade. Por isso eu diria que o amor não é um sentimento só ou uma emoção. O sentimento e a emoção faz parte, e aquilo que ouviu vocês, que atraiu vocês, mas ele não deve se fundamentar nos sentimentos, porque ele fundamenta
eles mudam, eles aparecem ou desaparecem, e fazer com que vocês possam viver uma vida cheia de contentamento e cheia de satisfação. São Paulo, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, nos fala ou apresenta uma série de características do amor, quando diz que é paciente, que é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não é interesseiro, e não vai. Citando uma lista de elementos que caracterizam o verdadeiro amor. Ele vai dizendo que o amor suporta as coisas, espera, desculpa. E eu gostaria de acrescentar alguns elementos que eu diria também que são importantes e ressaltam a presença do amor. E esse elemento, primeiro elemento, eu diria a incondicionalidade. Ou seja, não se ama o outro por interesse, por questões financeiras, por questões de aparência, né? Então, a incondicionalidade é aquilo que deve marcar a relação de vocês. Disse uma vez um casal, depois de alguns anos de vivência, a esposa disse ao marido: se eu soubesse que eu era pobre, eu não tinha casado contigo. Aí ele disse: eu nunca reclamei. Vocês sempre só ficaram pobres. Eu sempre dizia: a minha única riqueza é você. Então, o amor não se condiciona por elementos financeiros ou elementos externos, assim que a gente possa ter presente. E uma outra característica que eu diria, ele deveria ser separado sempre. E dizer isso numa sociedade muito descartável, muito provisória, né? Em que quando se tem sentimento, se vai, quando tem, se separa, quando tem qualquer coisa, também já parte da outra, né? Mas, se quisermos ser coerentes com o verdadeiro amor, ele pede que algo seja permanente. Vocês que são casados sabem do amor que vocês têm para o outro e não querem perder. Né? Fazem tudo para que esse amor permaneça. É o verdadeiro amor. Né? E ele vai se renovando, ou deve se renovar. Então, o amor verdadeiro tem que ser permanente. Vocês vão fazer uma promessa aqui ao outro, dizer que promessa ser fiel na vida que esteja na saúde e na doença. Né? E nesses dias, eu vi uma postagem no Instagram, e aqui era na internet, um casal bem jovem, né, que se amava muito. De repente, a esposa teve um problema de cardiovascular. E teve que ser hospitalizada urgentemente, passou tempo na UTI, permaneceu com vida, mas uma vida degenerativa. E aí está o bonito do esposo jovem. O que ele fez? Ele teve que deixar de trabalhar para cuidar dela. E aí a família agora está ajudando, a medicação muito cara, inclusive tem conseguido alguma ajuda na internet, mas ela, uma vida vegetativa, e ele diz: mas ela é o amor da minha vida. Esse é o amor verdadeiro. O amor mais profundo. E quando vocês vão repetir na saúde e na doença, não é fácil. Sobretudo em situações assim. Hoje está muita evidência na questão do Alzheimer, né? Também me lembro de um caso em que o casal levou 50 anos de casados. E a esposa foi dando sinais, né? Essa doença que agora está cometendo muitas pessoas. E ele foi acompanhando até o dia que teve que colocar numa casa de repouso, porque os filhos estavam lá fora. Então, a melhor maneira
foi colocada ali, ela seria bem tratada, mas todos os dias ele ia visitá-la. Até um dia que um senhor me disse que via todo dia passar em frente ao trabalho dele, perguntou para ele: e teve uma coisa, o senhor todo dia vai visitar sua esposa, mas dizem que ela já nem reconhece ninguém, não fala nada. Então, o que você vai fazer lá? E aí ele disse: ela não me reconhece, mas eu reconheço ela. Ela continua presente no meu coração. Só para você ter a importância do amor verdadeiro que tem com vocês. E uma terceira característica da Bíblia, é a aceitação da diferença, da individualidade do mundo. Você não fazer um projeto para todos, sendo cada um que é, sendo diferentes. Não se trata de reduzir o outro a pessoa que eu gosto. Né? É na diferença que os dois se enriquecem, que os dois crescem. E muitas vezes tem, às vezes, diferentes gostos diferentes. Eu lembro uma vez uma jovem começou a adorar o rapaz, se tornou e tinha uma grande amiga. E a amiga convidou para ela ir sempre para onde? Aí ela disse: eu vou porque eu vou para o futebol com o meu noivo. O futebol, sempre detestou o futebol, mas ele gosta. Ele não é bom visto. Mesmo que eu não goste, mas termina ele, não gostando tanto, mas não é peso para mim, eu não estou com ele. Então, o amor acolhe a diferença, acolhe os gostos diferentes, e se enriquece, né? E uma segunda pedra que eu diria que é importante numa relação a dois é a dimensão da fé. Vocês vieram celebrar aqui na igreja, tendo presente essa fé que está no coração de vocês. E a fé o que é? É a adesão à palavra de Deus, que lhe dá critérios de vida, que lhe dá valores, né? Que lhe dá pistas de orientação de vida, né? E faz com que possamos cultivar muitos valores humanos que se tornam cristãos. Né? Então, nesse sentido, a fé também nos ajuda nesses momentos de dificuldades, de crises, de ser capaz de ver mais longe, de superar aquela coisa gente, que muitas vezes é coisa boa. A fé me faz ver muito mais além do que aquela realidade concreta que eu estou vivendo. E uma terceira rocha que eu diria é a direção interpessoal, interrelacional, comunitária. Na medida em que o casal se abre também para a relação com outros casais, né? Vive muitas vezes uma fraternidade que extrapola ao âmbito, né, do próprio casal, isso também enriquece muito. Vão perceber dificuldades e desafios que os outros também vivem. E que os outros, às vezes, podem nos ensinar por experiências na vida, né, que passaram isso, que passaram aquilo, e que vão se ajudando mutuamente. Por isso, meus irmãos, vocês dois aí, de modo especial, que estão com esse propósito de iniciar essa casa comum, esse projeto comum, essa vida a dois, esse matrimônio, que o Senhor lhes conceda sempre mais essas bases sólidas, para que vocês possam, de fato, levar à frente o desejo que está no coração de vocês. Amém. Para a segunda parte da celebração, que nós chamamos o rito sacramental. Agora é que vai acontecer o casamento, onde eles são os ministros. O padre é aquele que assiste, é o testemunho da igreja, né, diante do desejo deles. Por isso, agora, eu trago para vocês. Pode pegar aí, todo mundo para ver também a reprodução. Então, veja. Cleiton e Rainha.
Você escreva essa igreja para ter a presença do sacerdote e da comunidade cristã. A decisão de vocês de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoou com generosidade o vosso amor conjugal. Já tendo consagrado o batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora no sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis ao amor por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Cleiton e Aline, vocês vieram aqui para assumir o matrimônio. Tens o livre e espontânea vontade de que vocês fazem isso? Sim. Sim. A partir do matrimônio, vocês vão prometer amor e fidelidade de uns ao outro. É por tudo aquilo que vocês prometem? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus confiar a vocês, educando-os na medida que Cristo deseja? Sim. Sim. Agora, para manifestar o procedimento de vocês, encerrar a sagrada bênção do matrimônio diante de Deus da igreja, eu peço que vocês se voltem para o outro e dê a mão direita. Normal, emocionado, não saber que vai acontecer com você. Eu, Cleison, te recebo rainha por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Aline e Souza Moura, te recebo bênção por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Deus convida esse compromisso que vocês manifestaram para a gente ser a comunidade, para a gente ser a igreja, e derrame sobre vocês das suas bênçãos. Ninguém separa o que Deus uniu. Vamos repetir? Ninguém separa. Mais uma vez? Ninguém separa. Outra vez mais forte. Ninguém separa. Agora nós vamos receber a aliança e vai justamente ser o símbolo desse compromisso que vocês estão fazendo em comum. Música declara aí.
acontecer essas alianças que vocês vão entregar no povo, em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Receba esta bênção, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Edson, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os dois já são marido e mulher, o nome do beijo e do beijo. Um abraço, beijo para meus irmãos e irmãs, vamos acompanhar pelas nossas preces, essa nova família, para que o amor desses esposos cresça cada dia mais e proteja Deus a toda a nossa vida junto. Por esses novos esposos, eleitos em harmonia e pela necessidade da sua família, rezemos ao Senhor, nos digo, Senhor, escutai a nossa prece, todos. Senhor, escutai a nossa prece. Por seus pais, parentes e amigos, e por todos que nos ajudaram neste casamento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens que se preparam para o casamento, e por todos que Deus chama a outro estado de vida, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as famílias do mundo e pela paz e por todos rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os membros das nossas famílias que já partiram deste mundo e por todos os falecidos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, povo santo de Deus e pela unidade de todos os cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, que estás presente entre nós, agora que esses nossos irmãos, Cleide e Rainha, selam a sua aliança com o juramento de amor, aceitai as nossas preces e enchei-nos do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora o momento da bênção inicial, e pedir que vocês estendessem a mão direita sobre o casal. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre o Cleiton e a Rainha. Que Ele ajude o doutor bondosamente com seu auxílio aos que iniciam com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criaste todas as coisas e desde o princípio ordenaste o universo. Criando o ser humano na vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável. De modo a não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a vida sagrada. Movei vosso olhar de bondade sobre os vossos filhos, reunidos pelo vínculo do matrimônio, espero ser fortalecidos pela vossa bênção e enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados de vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. Nós pedimos ao Pai que os vossos filhos permaneçam felizes na fé e amem
os vossos mandamentos, que se conservem um ao outro e sejam para todos de exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiro testemunho de Cristo. Enfim, a voz da vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos com confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja com vocês, Ele está. Amém. Deus nos comunique de alegria e de esperança na fé. A paz de Cristo esteja em nossos corações e o Espírito Santo nos enriqueça de seus dons. O Senhor esteja com vocês, Ele está. A função do Deus do amor, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz que o Senhor nos acompanhe.